Olá pessoal, boa tarde. Quem fala com vocês é o professor Marcos. Hoje estou aqui com a disciplina de Geografia, passando para vocês a correção dos exercícios que serão de tarefa, né? Lembrando que eu separei alguns exercícios do o 2, o 3 e o 4 para fazer na aula ao vivo, o 5 e o 6 e o 7, todos eles referentes aí ao módulo 6, faremos aqui de tarefa. Então, partiremos aqui do exercício 6, tá? Aí teremos, aliás, partiremos aqui do exercício 5, desculpe. Teremos o exercício 6 e o exercício 7 de tarefa do módulo 46 e os exercícios 1, 2, 3 e 4 nós faremos juntos na aula ao vivo, tá? E aí depois a gente passa para os módulos seguintes, tá? E também para os exercícios, né? Dos outros módulos, mas no módulo 46 ficarão dessa forma, tá? Só recapitulando, o exercício 1, o exercício 3, o exercício 4 serão o 1, o 2, o 3 e o 4 serão ao vivo na aula junto, e o 5, o 6 e o 7 serão de tarefa, tá? Então, vou estar passando a correção do exercício 5, 6 e 7. 1, 2, 3 e 4 nós faremos juntos na aula ao vivo. Então, vamos lá. O exercício 5, ele vai pedir para a gente explicar a ação do intemperismo sobre a rocha de origem. O intemperismo são as ações, né? As intempéries são as ações em que essa rocha ela está exposta, né? Desde chuva, de vento, de frio, de calor, tá? Todas essas ações atmosféricas, né? Atmosféricas, a gente fala aí das ações do tempo, né? Conforme o tempo passa, nós vamos mudando, vai alterando o clima, nós vamos tendo aí a presença de vários fatores que nós temos, né? A gente até tem aquela divisão de intemperismo químico, intemperismo biológico, intemperismo físico, né? Que a gente pode falar desde o congelamento da rocha até raízes de plantas, né, que alteram aí a estrutura física da rocha, que pode estar crescendo no meio dessa rocha, tá? Então, o intemperismo ele influencia de diversas maneiras na questão aí das rochas. Então, a nossa questão, ela pede para explicar de modo geral a ação do intemperismo sobre a rocha. Então, o intemperismo sobre a rocha ele age sobre a rocha, na verdade, descaracterizando-a, né, reduzindo-a a fragmentos. O que ele quer dizer com isso? Que a ação do intemperismo faz a rocha se dissolver, tá? E ela se desfaz da sua forma original e vira fragmentos de rocha, pedaços de rocha. Com o passar do tempo, esses fragmentos ficam cada vez menores e passam a formar a parte mineral dos solos. Nos solos, eles se misturam aos compostos orgânicos. Com a ação contínua dos intemperismos, aumenta a espessura das camadas de solo, cuja composição varia conforme a profundidade dos fragmentos e a presença de elementos orgânicos. Se vocês notarem, no exercício 6, ele tem um desenho aí que a gente vai fazer a classificação, né? E ele fala aqui, ó, que esses minerais, né, a rocha dissolvida, esses minerais, com a ação do intemperismo ao longo do tempo, aumenta a espessura das camadas de solo, que seria, as camadas elas vão ficando mais grossas, né, mais espessas, cuja composição vai variar conforme a profundidade dos fragmentos e a presença de elementos orgânicos. Vocês vão ver que nesse desenho aí a gente vai ter algumas camadas de solo, né, que tem a vaquinha que está ali na camada mais superficial, e para dentro nós temos vários tipos, né, várias camadas de solo, que a gente vai classificar aí no exercício 6. Então, ditando novamente o exercício 5, né, para quem não conseguiu pegar, o intemperismo age sobre a rocha, tá, descaracterizando-a e reduzindo-a a fragmentos. Com o passar do tempo, esses fragmentos ficam cada vez menores, passando a formar a parte mineral dos solos. Nos solos, eles se misturam aos compostos orgânicos.
com a ação contínua dos intemperismos, aumenta a espessura das camadas de solo, cuja composição varia conforme a profundidade dos fragmentos e a presença dos elementos orgânicos. Então, conforme a profundidade destes fragmentos, a composição, né, ela vai se alterando conforme tanto conforme aí a profundidade dos fragmentos quanto a presença, né, devido à presença de elementos orgânicos, tá? Então, conforme passa o tempo, esses minerais eles vão sofrendo aí, eles vão sendo soterrados, né? Eles vão se aprofundando e essas camadas de solo, né, elas vão ficando mais espessas, né, com o passar do tempo. No exercício 6, nós vamos ter aqui algumas camadas de solo, tá? Onde nós devemos classificar. A primeira camada aqui, essa camada que a vaquinha está em cima, mais superficial, nós vamos chamar ela de solo orgânico, porque a matéria orgânica, né, inclusive, vamos dizer, o cocô da vaca e tudo mais, ele se aglomera aqui nessa camada superficial, tá? Então, nós vamos pensar que nós vamos classificar aqui, ó, da onde a vaca está para baixo, então seria de cima para baixo. Então, aqui nós vamos ter o material orgânico, inclusive é característico esse solo ser de cor mais escura. Nós vamos ter depois, e ela é menos espessa, tá, pessoal? Podem olhar que ela é mais fina que as outras. Aqui nós temos o solo superior, que é a próxima camada, né? E observem como ele é espesso. Então, aqui, solo orgânico, solo superior. Embaixo, nós vamos ter aqui, nessa terceira camada, o solo inferior. Depois, nós vamos ter o material de origem, que é essa parte aqui, toda quadriculada. E esta parte sólida, que vai ser a última camada, que é a rocha-mãe. Então, nós temos aqui, ó, material orgânico, solo superior, solo inferior, material de origem e rocha-mãe, tá? Essa é a nossa ilustração, a identificação aqui das camadas de solo que foram representadas no desenho, ok? Partindo aí para o exercício 7, né? Vamos aguardar aí carregar a nossa página. Ele vai falar o seguinte: classifique os solos pela cor e cite as características deles. Bom, nós vamos ter letra A, B e C, né? Para fazer a classificação desses solos, e já adianto para vocês, né? São solos diferentes, uma letra da outra traz solos aí diferentes, e que esses solos têm características específicas. Este aqui, tá? O da letra A, ele é um tipo de solo que avermelhado, tá? Dá para notar que ele é um solo avermelhado. Qual que é a característica do solo avermelhado, da rocha, quando ela entra em contato com o intemperismo, que ela fica enferrujada, avermelhada? É a presença de óxido de ferro, tá? Então, esse solo aqui, ele é avermelhado, e uma das suas características é a presença de óxido de ferro, ok? Então, letra A, o tipo de solo é avermelhado, e as características, né, que a gente tem aqui presente a presença de óxido de ferro, devido, né, à ação do intemperismo, ele fica dessa cor. A letra B, nós temos um tipo de solo muito mais escuro, tá? E ele é mais fofo, tá vendo? Ele é um solo mais molinho, digamos assim. Então, aqui a gente identifica a presença de matéria orgânica. Então, nós temos um solo aqui escuro, né? Porque ele vai pedir para a gente fazer a identificação pela cor e, de acordo com a cor, citar as características. Então, solo avermelhado, óxido de ferro, solo escuro. Nós temos aqui como característica desse solo a presença de matéria orgânica. Tá? Observem aqui que esse solo é um solo ideal para o plantio. Olha, observem pela foto até aqui como que é um solo fofo, ele não é um solo muito compactado,
tá? E ele é um solo escuro. Essa cor escura, ela mostra que existe a presença de matéria orgânica, tá? E aí faz com que esse solo seja um solo muito bom para se produzir, para se plantar, tá certo? Passando aqui para outra página, nós temos um solo claro, tá? Pela cor aí, que ainda identificou como solo amarelado, né? Mas digamos que é um solo de cor clara. O anterior é um solo escuro, este é um solo claro. E qual que é a característica? Se o solo escuro ele tem como característica a presença de bastante matéria orgânica, o solo claro, né, esse solo geralmente arenoso, tá? Ele vai ter como característica pouca matéria orgânica, tá? Este solo aqui, se a gente vê, inclusive ele é um solo de uma rocha compactada, provavelmente sedimentar, né? E nós temos, devido, né, a essa cor, a gente encontra um solo pobre, tá? Inclusive o fragmento dessa rocha, ele é pobre, tá? Essa rocha ela vai originar aquele solo arenoso, aquele solo que não dá muito certo para plantação. Então, tipo de solo é um solo claro e a sua característica, né, é diferente do solo da figura B, é que ele tem pouca matéria orgânica. Solo avermelhado, óxido de ferro. Por quê? Que ele é avermelhado devido à presença do óxido de ferro entrando em contato com a ação do intemperismo, as ações do intemperismo. Letra B é um tipo de solo escuro, tá? Porque como que eles caracterizam? Como sendo um solo que tem bastante, né, matéria orgânica, tem a presença de matéria orgânica. E a letra C é um solo claro, tá? Se o solo escuro, né, sempre que vocês identificarem o solo escuro, vocês vão ver que ele tem, podem presumir que ele tem presença de matéria orgânica. E se vocês verem um solo claro, vocês podem identificar como sendo um solo mais pobre, um solo que tem pouca matéria orgânica. Ok, pessoal? Desde já, então, eu agradeço, tá? Depois eu separo o restante dos exercícios, né, dos módulos 47 e 48, quais serão feitos ao vivo e quais serão feitos de tarefa. Por enquanto, estes são os exercícios de tarefa, tá? E os anteriores, como eu disse para vocês, o 1, o 2, o 3 e o 4 serão feitos, são exercícios para se resolverem ao vivo, ok, pessoal? Desde já, então, muito obrigado, fiquem com Deus e um grande abraço.